Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é tirado de São Marcos, ainda capítulo 3, versículos 21 e 22. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Jesus foi para casa e de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam comer sequer um pedaço de pão. Então, o primeiro versículo do Evangelho de hoje vem dizer que Jesus era como um imã que atraía para si as pessoas. As pessoas, ao saber de como Jesus curava, libertava, salvava as pessoas de possessões diabólicas, as pessoas eram naturalmente atraídas por Jesus, procuravam Jesus para serem libertas das obras de Satanás, do pecado, das doenças, das enfermidades, dos demônios. Então, se aglomerava tanta gente nos locais onde Jesus estava, e isso aconteceu na sua casa, de tal forma que ele não podia, junto com seus apóstolos, nem comer um pedaço de pão em paz, de tanta gente que se aglomerou na casa de Jesus. E o segundo versículo é o versículo 21, que diz: quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Então veja, os parentes de Jesus, quando souberam que multidões estavam à procura de Jesus e se aglomeravam perto de Jesus, disseram que Jesus tinha ficado louco. E o que é a loucura para eles? O apóstolo São Paulo nos dá uma luz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18 e 19. São Paulo diz assim: ninguém se iluda. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os critérios deste mundo, torna-se louco para chegar a ser sábio. Então, os parentes de Jesus, aos critérios desse mundo, pensavam que Jesus era um louco, porque Jesus não havia aderido à mentalidade do mundo e Jesus combatia diretamente a mentalidade do mundo. E por isso disseram que ele era louco. E veja o que diz o versículo 19. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, queriam que Jesus fosse como eles. Como Jesus não era, eles chamaram Jesus de louco. De fato, a Escritura diz: Deus apanha os sábios na sua própria esperteza, na própria esperteza deles. Então veja, a sabedoria deste mundo, meus irmãos, para Deus é loucura. E a sabedoria de Deus, a qual Jesus estava revestido dela, da sabedoria do alto, é loucura para o mundo. O apóstolo São Paulo deixa isso muito claro. A sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Os parentes de Jesus disseram que Jesus estava louco porque não tinha se adequado e não estava vivendo de acordo com a esperteza desse mundo. Só que Jesus deixa muito claro, por meio desta parábola, que os espertos desse mundo serão apanhados na sua própria esperteza. E vai ser o evangelho de segunda-feira. Segunda-feira próxima, o evangelho será esse. Os fariseus, dando continuidade ao evangelho de hoje, os fariseus chamavam Jesus de louco. Mas Jesus vai mostrar porque eles, os fariseus, eram que estavam loucos. Loucos em que sentido? Não doentes mentais, mas loucos porque estavam revestidos da sabedoria deste mundo. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de sermos sábios, mas sábios segundo Deus e não segundo o mundo. Foi isso que Salomão pediu ao Senhor. Salomão, o que tu queres? Me diz que eu te darei. Disse Salomão: Senhor, eu quero sabedoria, a sabedoria do alto,
para conduzir o teu povo. Meus irmãos, e a sabedoria do alto? A sabedoria do alto é Jesus, né? Tem até um livro aqui de São Luís Maria Grion de Montfort que fala sobre a sabedoria encarnada. O Tratado da Verdadeira Devoção fala sobre a sabedoria encarnada, que é o próprio Jesus. Então peçamos a Deus a graça de sermos sábios segundo Deus e não segundo o mundo.